E aí, meus amigos, vamos estudar Êxodo capítulo 16. Vamos ver as informações que nós temos aqui neste capítulo, né? Vamos ver o que a gente vai aprender neste capítulo aqui. Vamos lá. Aqui já tem um título, diz assim, ó. Deus manda o maná. Essa é uma história bem interessante que você já conhece muito bem. E a gente vai analisar os versículos que eu marquei. E observe bem, tá? Que nós estamos no capítulo 16 do livro de Êxodo. Lembrando que quando Deus foi entregar para Moisés as 2 tábuas dos 10 mandamentos, lá está no capítulo 20, certo? Que Deus entrega a tábua dos 10 mandamentos, está no capítulo 20. E o que a gente vai ler agora, nós estamos no capítulo 16. Por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 16 vai falar para o povo guardar o sábado. Antes mesmo de Deus entregar as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés, e Moisés falar para o povo. Certo? Então isso demonstra que a lei de Deus, ela existe antes mesmo dela ser escrita em tábuas de pedra. Tá? Só para você entender. Então vamos lá, já marquei o título aqui de azul, Deus manda o maná. Eu marquei esse título aqui de roxo, não era para me ter marcado dessa cor aqui, eu não me lembro por que eu fiz isso. Eu estava olhando aqui, aqui eu poderia ter marcado isso aqui, eu acho que poderia ter marcado de azul. Mas vamos ver o que está escrito aqui, ó. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Aqui é o povo começando a murmurar, certo? Deus sempre cuidando do povo e o povo aqui começa a murmurar. Isso tem acontecido no nosso meio, irmãos? No tempo de hoje tem acontecido pessoas que murmuram. O que vocês acham? Até onde eu sei, tem sim pessoas que murmuram. Pessoas que têm o que comer, mas não tem aquilo que ela quer. Aí murmurar, eu queria tanto comer isso aqui. Eu acho que a gente pode desejar. Não é esse o sentido. Estou falando, você tem o que comer, mas está reclamando. Pessoas quando chove, pessoas reclamam que chove, porque precisa estender as roupas. Quando faz sol, as pessoas reclamam do calor, que é muito intenso. Então, de qualquer jeito, parece que Deus não agrada a todos, né? Parece que tudo que Deus faz as pessoas não se agradam. Sempre tem que ter uma reclamação. E deveríamos agradecer a Deus por tudo que Ele faz. Então o povo aqui murmura. Vamos ver aqui no versículo 4, eu marquei de laranja. Então quando está de laranjada é porque é um versículo bem interessante. Por quê? Vamos lá. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Olha só que interessante aqui, ó. Lembra que eu falei da lei de Deus? Como ela já existia antes mesmo de Deus escrever nos 10 mandamentos? Aqui é Deus falando assim, ó. O próprio Deus está falando. Ó. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se o povo anda na minha lei ou não. Ou seja, os 10 mandamentos, a lei de Deus, já existia antes mesmo de Deus entregar as tábuas para Moisés. Aqui é o próprio Deus está falando isso. Se anda na minha lei ou não. E o que eu coloquei aqui, ó? Eis que vos farei chover do céu pão. O que vem à sua mente quando vem essa frase aí? Eis que vos farei chover do céu pão. Lembra o que Jesus falou? Lá em João 6,58, falou que eu sou o pão que desceu do céu. Lembra que Jesus falou isso? Vamos dar uma olhadinha no que está escrito lá. Ó. João 6,58. Que João, capítulo 6, versículo 58. Diz assim, ó. Este é o pão que desceu do céu. Aqui está se referindo a Jesus. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Em cima, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente.
Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aqui é o próprio Jesus está falando, né? Falando que ele é o pão que desceu do céu. Vamos voltar de novo. Então, nós estamos de volta. Então, aqui já está entendido, né? Essa questão. Vamos lá, versículo 5. Dá-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Certo? Vamos lá, o que aqui está querendo dizer? Dar-se-á que ao sexto dia, ou seja, na sexta-feira, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Cada dia, todo mundo, todo o povo lá colhia uma certa quantia. Não podia colher em dobro. Colhia uma quantia. Quando dava na sexta-feira, no sexto dia, eles colhiam maná em dobro. Por que eles colhiam maná em dobro? Porque no dia seguinte não ia cair o maná. Então, eles guardavam na sexta-feira para o sábado, para ter comida no sábado suficiente para eles se alimentarem. Quando eles fizeram, que tem casos aqui que fizeram durante a semana, durante segunda, terça, domingo, né? Colhiam em dobro. No dia seguinte, quando ele for olhar a comida, viu que estava cheio de bicho. Por quê? Isso era uma falta de confiança em Deus. Eu acho que o povo pensava, vai que amanhã não caia o maná. Então a gente vai colher em dobro durante o meio da semana. E Deus não concordava com isso. Deus ficava muito chateado. Mas Deus falou, ó, na sexta-feira, no sexto dia, vocês podem colher em dobro, que no dia seguinte não vai dar bicho. Certo? Então era Deus cuidando do povo e Deus provando o povo se o povo confiava em Deus ou não. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Que mais embaixo diz assim, ó. Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Olha só que interessante aqui, ó. O povo estava murmurando, querendo comer o quê? Quem vos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comemos pão a fartar. Então o povo gostava de comer carne e pão, né? Aí o que Deus faz? Deus manda o maná. Deus manda o maná, mas ele manda carne também, codornizes. Então o povo estava murmurando de Deus pacientemente. Ah, o povo quer comer carne? Tá bom, mandar codornizes para eles comer carne e pão. Mas você sabe que mais na frente o povo murmura a cada passo. Não tem o que eles querem comer, murmura. Não tem o que eles querem comer, murmura. E Deus cuidando do povo. Mas vocês sabem que Deus, além dele ser um Deus de amor, também ele é um Deus de justiça. Certo? Ficar murmurando o tempo todo, isso não é legal. E Deus pode ficar irado por causa disso. Aqui mais embaixo diz assim, ó. Deus manda codornizes. Certo? Marquei de azul. É um tema que vocês também conhecem, mas vamos lá. Tenho ouvido, aqui é o Senhor, né? Falando com Moisés. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de... Vamos ver aqui do outro lado. Dos filhos de Israel. Diz-lhes... Ao crepúsculo da tarde comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O povo queria comer carne, Deus mandou codornizes. Aqui, versículo 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Aqui está falando do maná, né? Como era que era a aparência dele. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Versículo 18. Porém, medindo-o com Gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Isso é interessante, irmão, e pode trazer para os dias de hoje. Se o povo antigamente colhia só aquilo que era para eles comer, quando você se alimentar aí na sua casa também, vai colocar a sua comida no prato, coloca só aquilo que você vai comer, não coloca aquilo exagerado que você vai jogar fora. Isso não é legal, certo? E Deus também não se agrada de você estar jogando sua comida fora. Tem tanta pessoa que está querendo comer um prato de comida e
E as pessoas jogando comida fora, certo? Isso não é da vontade de Deus. Lembra quando Jesus fez o milagre da multiplicação de pães e peixes? Quando sobrou a comida, o que Jesus falou para o povo? Joga fora? Não, Jesus falou, guarda esse restante de alimento. Ele falou para guardar e não jogar fora, certo? Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Lembra que Deus falou que não era para juntar para o dia seguinte. Era para eles comer naquele dia. No dia seguinte, Deus ia mandar o maná de novo. Então, o povo não estava confiando em Deus, por isso que eles guardaram para o dia seguinte e dava bicho. Vamos lá. O povo de Israel recolhe o maná. Aqui que começa, ó, aquela parte que eu falei para vocês que a lei de Deus já existe, existia e existia antes mesmo de Deus entregar as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Até porque nós estamos lendo aqui no capítulo 16. E a tábua dos 10 mandamentos foi entregue no capítulo 20. Certo? Olha só o que diz aqui, ó. O povo de Israel recolhe o maná. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomes para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Parece que o povo não sabia, né? Mas era para colher em dobro na sexta-feira. Aí diz assim, ó. Respondeu-lhes ele: isto é que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. E o que quiseres cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. O povo, durante a semana, colhia aquele tanto que eles iam comer e não podia deixar, certo? Sobrar. Era só o tanto que eles podiam comer. Colhiam, comiam, né? E o que acontece? Quando dava na sexta-feira, eles colhiam em dobro, comia aquele dia o que era para eles comer, colhia, e no dia e guardava para o dia seguinte a mesma quantidade que eles iam comer naquele outro dia, para não estragar a comida, certo? Então eles fizeram desse jeito. O que quiser cozer no forno, cozeia. O que quiser cozer em água, cozeia em água. E tudo que sobrar, separar e guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos, porque Deus estava cuidando do povo e queria a confiança deles, o que Deus falaram. Por isso que Deus falou assim, ó, Jesus falou que o homem nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então Deus falava, o povo tinha que cumprir para ele ter o alimento no dia seguinte, certo? Então nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Versículo 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colherás, mas ao 7º dia é o sábado, nele não haverá. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Lembra que aqui está no capítulo 16. Então os 10 mandamentos já existiam. Observe aí, ó. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Sendo que Deus ainda não tinha entregue os 10 mandamentos para Moisés. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. E o último versículo, 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até chegaram aos limites da terra de Canaã. Certo, irmãos? Espero que você tenha entendido aí o vídeo de hoje e o que a gente aprendeu aí, coisas interessantes aí no capítulo 16 de Êxodo. Se você gostou do vídeo, vai deixando um joinha aí para incentivar a gente a fazer mais novos vídeos para vocês. E eu queria fazer o seguinte, amigos. Eu queria que vocês que estão estudando a Bíblia e estão marcando a Bíblia, eu queria que vocês tirassem uma foto da Bíblia de vocês e enviassem aí para mim ver como que
como que tá a marcação de vocês aí, tá? Vou deixar aqui no comentário aqui embaixo aqui, vou deixar aqui o número do meu WhatsApp, só para vocês enviar a foto aí da Bíblia que vocês, do jeito que vocês estão marcando, para ver como que tá ficando, certo? Só para dar mais um incentivo e interação aqui entre eu e vocês aí, para ver como que tá ficando aí as formas que vocês estão marcando, certo? E talvez eu possa dar mais algumas dicas mais interessantes aí, pode ajudar vocês. Então é isso aí, meus amigos, Deus abençoe vocês e sua família, e vou falar a mesma frase que Jesus falou: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Palavras de Jesus, né? Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.